Bom, vamos dar continuidade ao nosso curso de especialização na Carta aos Romanos. O assunto é Espírito Santo, meus irmãos. Vamos aqui. Então, o que acontece? O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vem em forma de virtude para que os profetas possam exercer o seu ministério, tá bem? Então, dotando os profetas com seus dons extraordinários, mas jamais permanecendo neles para além do serviço de Deus. Isso é importante nós termos em mente, tá bem? Por que isto? Porque o apóstolo Paulo é um judeu que o que ele tem na mão é o Antigo Testamento. Quer dizer que o Espírito Santo que Paulo conhece dentro do farisaísmo é esse que eu estou falando para os irmãos aqui. É esse que se manifesta como uma virtude do Altíssimo sobre eles, uma unção, mas não permanece morando neles. O Espírito Santo não fazia morada permanente nos profetas. Por isso que a Bíblia diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Ela vinha de fora. Era um movimento chamado de exógeno também, de fora para dentro. Vinha, revelava, mostrava, dava visões, dava um dom, um poder, mas era só para atuação no serviço a Deus. Com o advento do Evangelho, seu ministério tornou-se mais evidente, só que ainda discreto. Agora sim, nós estamos em um Novo Testamento e a pessoa do Espírito Santo vai ser revelada como a terceira pessoa da Trindade, vai se tornar mais evidente a sua manifestação, mas ainda assim ele mantém-se discreto, tá bem? Quer dizer que o Espírito Santo ele não é exibicionista, meus irmãos, nem dos seus dons, nem dos seus frutos e nem do seu ministério. A pessoa do Espírito Santo ela dá suporte para o Evangelho, suporte para a igreja, suporte para a pessoa do Senhor Jesus ser anunciado. É isso que faz o Espírito Santo, ele dá o suporte. Agora a gente não pode ignorar a presença sempre, tá bem? Ou a onipresença do Espírito Santo em todas as coisas que concernem ao reino de Deus. O Espírito Santo também possui os mesmos atributos de Jesus e do Pai em sua plena divindade, tá bem? Então vamos lá. Com o advento do Evangelho, seu ministério tornou-se mais evidente, mas ainda discreto. Ele desceu sobre os 11 ao ser soprado por Jesus. Cristo está indo para os céus. Aí ele lá no Evangelho de João, que é o único evangelho que fala desse momento, diz assim: recebei o Espírito Santo, e soprou sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. Ótimo, receber o Espírito Santo antes, tá bem, da subida do Senhor Jesus em glória para os céus. Receber o Espírito Santo. Mas o Cristo ainda havia dito para eles no outro evangelho: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Cristo estava falando que eles deveriam permanecer. Já receberam o Espírito Santo, foi assoprado sobre eles, já veio, tá bem? Já veio. Mas falta ainda que se manifeste o Espírito Santo quando ele vem diretamente com os dons da glória, os dons de Cristo. Aí o apóstolo Paulo depois ele vai escrever aos Efésios dizendo: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e depois deu dons aos homens, tá bem? Quer dizer, ele soprou, Jesus soprou o Espírito sobre eles, mas ainda não os revestira com os dons extraordinários. E um paralelo acontece conosco nos dias atuais. Algumas pessoas, meus irmãos, ou nós, a grande maioria das pessoas, ela recebe o Espírito Santo sem a manifestação de nenhum dom extraordinário. E como que a gente sabe disso, meus irmãos? Nós sabemos disso pela revelação das Escrituras e sabemos disso também pela experiência das pessoas. Primeiro, o apóstolo Paulo fala: ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Isso é uma sentença. A pessoa está ouvindo a palavra de Deus. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo está usando essa palavra, que é a palavra de Deus, para comunicar-se com o coração da pessoa que está ouvindo. Então o pregador está falando, a pessoa está ouvindo, o Espírito Santo está se pairando sobre essa pessoa com a palavra de Deus, influenciando ela e convencendo ela de que, aí o Evangelho de João diz, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ainda está pelo lado de fora da pessoa.
É como se Jesus estivesse soprando sobre a pessoa, soprando para que ela receba o Espírito Santo. Qual é a primeira evidência de que o Espírito de Deus está entrando no coração da pessoa? A primeira evidência, meus irmãos, é que essa pessoa ela se arrepende. Ela cai em arrependimento. Porque o arrependimento, diz o apóstolo Paulo, do mundo é uma espécie de tristeza para a morte. Mas o arrependimento, a tristeza segundo Deus é arrependimento para a vida eterna. Para que a pessoa caia em si, tenha o arrependimento dos seus pecados, o Espírito Santo lhe convence do pecado, da justiça e do juízo. Já está atuando sobre ela, mas ainda do lado de fora. É uma influência, meus irmãos. É a influência. E muitas pessoas estão sob a influência do Espírito Santo. Ele está pairando sobre a face das águas. Essas pessoas. Veja só que o Gênesis fala justamente isso aí. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, mas havia trevas sobre a face do abismo. Então o que acontece? O Espírito de Deus, inclusive, ele é chamado dos 7 Espíritos que é enviado a todo o mundo. Inclusive nos nossos dias, irmãos e irmãs, está acontecendo o dilúvio do Espírito Santo. Quando que começou o dilúvio do Espírito Santo? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Acontecerá, diz Deus, nos últimos dias, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então o dilúvio do Espírito Santo está acontecendo desde o dia de Pentecostes. É uma influência. Ah, mas eu não estou vendo, mas a Bíblia diz. Então, nós que cremos nas Escrituras acreditamos que o Espírito Santo está se movendo sobre as pessoas no mundo inteiro, em todos os lugares. Outra coisa, o Senhor Jesus disse assim, o Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Quer dizer, o Espírito Santo ele tem liberdade plena e absoluta, autoridade e autorização para soprar onde ele quiser, sobre quem ele quiser, o tempo inteiro. Ele não conhece as paredes, meus irmãos. Ele não vê a placa da denominação. Ele não vê se ali é uma cadeia, ele não vê se ali é um cemitério, ele não vê se ali é um hospital, ele não vê se ali é um prostíbulo, ele não vê se é um bar, ele não vê se é uma casa de família, não vê se é o Palácio de Brasília, ele não vê se é um templo, meus irmãos, ou uma capela. O Espírito Santo não vê as paredes. Ele é enviado a toda a terra, a toda a terra. Ele é o dilúvio que está caindo agora. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, diz a palavra de Deus, porque essa também é chamada de a dispensação do Espírito Santo. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo, e é por isso, meus irmãos, que tem pessoas que de vez em quando dão os seus testemunhos de que ouviram uma voz. De vez em quando alguém disse, eu senti. A pessoa, de repente, ela caiu uma tristeza. De repente ela tem vontade de ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, ouvir um louvor, ouvir uma pregação. E outros sim, meus irmãos. Existem pessoas que são movidas pelo Espírito Santo em oração a interceder. Aí você despreza os irmãos. Mas um dia desse eu estava fazendo Uber, né? Estava lá fazendo Uber para ganhar um dinheirinho para pagar as contas. Tá difícil, mas Deus seja louvado. Aí eu passei em frente a uma garagem. E lá tinha uma irmã, uma missionária. E a igreja estava vazia, meus irmãos. Vazia, tinha ninguém. A irmã com o microfone na mão, ela dizia, Senhor, visita os vereadores, visita os professores. Olha só, nós nem damos preço para essas coisas. Aí o que acontece? Tem gente falando para Deus visitar as pessoas nos mais diversos lugares do mundo. Se Deus recebe essa oração pelo ato de intercessão, meus irmãos, então ele pode, com o Espírito Santo dele, ir para qualquer lugar. Ele não conhece paredes, não tem fronteiras para o Espírito Santo. Ele não precisa passar pela alfândega, meus irmãos, bater o carimbo no passaporte dele, viajar de avião. Não existe essa limitação para a pessoa do Espírito Santo. Deus diz no Antigo Testamento, eis que eu habito num alto e sublime trono, e também com os abatidos e contritos de coração. Deus sabe, tá bem? Deus sabe. Por isso, eu escrevi para os irmãos e as irmãs aqui. Somente no dia de Pentecostes é que foi derramado
sobre 120 discípulos, trazendo os dons de Cristo dos céus para a terra. Então ele tem uma influência sobre todo o mundo. Agora, a partir do momento em que a pessoa se arrepende e ela faz uma confissão de fé de que Jesus é o Senhor, confessa Jesus como Salvador, o Filho de Deus que foi enviado ao mundo, agora o Espírito Santo, que é uma influência, ele penetra, ele é derramado no coração. Agora ele encontrou morada, meus irmãos. É uma condição do Senhor Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Como? Pela pessoa do Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo ele é uma influência sobre todas as pessoas, convencendo o mundo, disse Cristo que é o mundo, tá? Não é o crente. O mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convenceu e a pessoa caiu em arrependimento, caiu em si, precisa de um Salvador. O Espírito Santo já direciona, meus irmãos, que essa pessoa tem que ser direcionada para Jesus. Como que isso acontece? Como que o Espírito Santo vai direcionar a pessoa para Jesus? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Disso que eu vou falar para os irmãos, eu tenho convicção. Deus vai colocar essa pessoa em contato com um pregador do Evangelho. Um pregador do Evangelho vai encontrar essa pessoa que já está sob a influência do Espírito Santo. E por isso eu posso dizer aos irmãos e às irmãs: não existe solo virgem na evangelização, tá bem? Quando você chegar lá para evangelizar alguém, essa pessoa já está sendo evangelizada pelo Espírito Santo antes de você chegar lá. O que você faz? Rega a semente do Espírito Santo. Você confirma a pregação. Adriel, você confirma a pregação do Espírito Santo. E como que se confirma a pregação do Espírito Santo? Você pega a palavra do Espírito Santo, que é a Bíblia, abre a Bíblia para a pessoa e você vai falar a palavra de Deus. Com a palavra de Deus aberta, o Espírito que inspirou a palavra de Deus e o pregador vai terminar a obra que ele começou influenciando essas pessoas. Por isso não tenha medo de evangelizar, tá bem? Não existe solo virgem para nós evangelizarmos. Todos já ouviram a palavra pelo Espírito Santo. Agora, a partir do momento em que a pessoa ela recebe o Senhor Jesus como Salvador, também recebe o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo e não é apenas mais uma influência do Espírito Santo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, essa pessoa está sendo selada para a salvação. Ela está nascendo de novo, diz o Evangelho de João. Está sendo selada para a salvação e ela agora está nascendo de novo. Paliginésia, regenerada, tá? Ela está sendo gerada de novo, tá bem? Exatamente, irmã Rosilane. Exatamente o que a senhora está falando aqui, tá bem? O eunuco etíope de Candace, que Filipe foi enviado para encontrar-lhe. Aquele homem já estava sob a influência das Escrituras do Espírito Santo. E depois ele não foi batizado com o Espírito Santo, porque este não era o ministério do Filipe, tá bem? Mas ele recebeu o Senhor Jesus e seguiu para a sua pátria lá na África, tá bem? Lembrando que Filipe ele era cheio do Espírito Santo. Nós temos essa missão evangelizadora de encontrar as pessoas que o Espírito Santo já está evangelizando. Agora, a pessoa já está selada. Ela está passando pelo processo de regeneração, que é um novo nascimento. O que falta? Aí vem o Pentecostes. O Pentecostes é o cumprimento do que John Wesley chamava de segunda bênção, tá bem? Segunda bênção. O que é a segunda bênção? De acordo com John Wesley. Para quem é wesleyano fica mais fácil. Para quem não é wesleyano, é o equivalente para nós de revestimento de poder ou batismo com o Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, no batismo com o Espírito Santo, existe a versão pentecostal do batismo com o Espírito Santo e a versão tradicional do batismo com o Espírito Santo e a versão neopentecostal do batismo com o Espírito Santo e a versão católica do batismo com o Espírito Santo e a versão evangélica. Uma só? Não, várias. Os católicos falam uma coisa, os protestantes históricos falam outra coisa, os evangélicos falam outra coisa, os
pentecostais falam outra coisa e os neopentecostais falam outra coisa. Tá bem? Quer dizer, o que é essa segunda bênção que John Wesley falou? O que significa essa segunda bênção? É o equivalente ao que nós estamos estudando aqui. A pessoa já está sob a influência do Espírito de Deus, já está nascendo de novo, está sendo regenerada, paliginésia. Essa pessoa está sendo selada para a salvação. Agora ela vai receber um revestimento de poder. O que é revestimento de poder? Eu estou com uma camiseta por baixo, porque está frio. Aí eu coloquei uma camisa. Ainda estou com frio. Eu preciso de um revestimento. O que eu faço? Pego aqui a minha blusa mesmo. Pego a minha blusa. E a minha blusa serve para mim de revestimento. Então eu já estou vestido. Eu já tenho o Espírito Santo. Mas eu preciso de mais Espírito Santo. Quanto mais frio for, mais melhor é você estar. Porque daqui a pouco eu vou para debaixo das cobertas. Aí debaixo das cobertas, além de tudo que eu tenho, ainda vou ter coberta sobre mim. Edredom, manta, cachecol, touca na cabeça, luva na mão, meia no pé, se possível até galocha, até bota, para não passar frio. E se fosse possível ainda ligava o ar-condicionado quente, para não passar frio. Entenderam, meus irmãos? Revestimento de poder, ou a segunda bênção, o Espírito Santo ele tem uma dinâmica, meus irmãos, no seu ministério, em que ele cai como um dilúvio continuamente. Continuamente. É um dilúvio em ato contínuo, ele não para de cair. Por isso, quando a gente usa a expressão que o Espírito Santo está caindo, é verdade, ele continua caindo, como chuva, tá bem? Revestindo. E existe limite para o Espírito Santo? Também não tem limite, meus irmãos. Ele é ilimitado em suas manifestações, tá bom? Então ele pode revestir você com todos os dons que ele se manifestou. De acordo com a teologia pentecostal da igreja do Evangelho Quadrangular, o apóstolo Paulo listou mais de 30 dons do Espírito Santo. Mais de 30. De acordo com a versão dos pentecostais, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ele vai falar em línguas estranhas. Evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Falar em línguas estranhas. Mas esta é a versão dos pentecostais. É o que diz o Novo Testamento? Isto aí, meus irmãos, é um raciocínio dedutivo que se retira da leitura de Atos dos Apóstolos. Deduz-se, tá bem? É uma dedução de que uma pessoa que é batizada no Espírito Santo, ele também fala em línguas. E é o que nós vamos aqui estudar, e por isso que esse é um curso de especialização na carta aos Romanos. Tá bem? Nós vamos estudar, se é assim mesmo. Eu falei para os irmãos, tem várias explicações para a descida do Espírito Santo. Então, ele trouxe o que dos céus? Ele trouxe os dons de Cristo do céu. Quando acontece essa segunda bênção, esse revestimento de poder, o chamado batismo no Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo, o que faz o Senhor Espírito Santo? Ele traz os dons de Cristo dos céus para a terra, ou para a vida das pessoas. De quem que são os dons? De Jesus. Os mesmos que o Senhor Jesus usou no seu ministério terreno, e que usa agora pela extensão do seu corpo. Então, através do seu corpo, que é a igreja, Jesus continua evidenciando os mesmos dons do Novo Testamento. Por quê, meus irmãos? A divisão histórica só existe para nós que estamos aqui embaixo. Para Cristo não tem a divisão histórica. Ele está entronizado nos céus e ele continua com seu ministério sacerdotal, profético e monárquico. 3 ministérios do Senhor Jesus. Ele é o profeta, ele é o sumo sacerdote e ele é o rei, tá bem? Cristo tem esses 3 ministérios e está em evidência. Quem nos diz isso? É a pessoa do Espírito de Deus. Então, ele trouxe os dons, está com os santos, isso aí é indubitável, o Espírito de Deus está conosco. Jesus disse no Evangelho de João, estará convosco todos os dias, para sempre, tá bem? É por todos os séculos. O Espírito Santo não tem mais como sair do crente, ir embora, voltar para o céu, deixar você sozinho. Não tem como mais.
Agora ele está selando você, está em você. Quando chegar o último dia, vai levar você para a presença de Deus e permanecerá no crente, tá bem? Ele não vai sair do crente quando o crente chegar lá. Agora que você está em casa, fica sozinho. Também não. A palavra do Senhor Jesus no Evangelho de João é para sempre, meus irmãos. Agora o Espírito Santo, ele faz morada. Antes da chegada dele ao homem, você é apenas uma casa vazia. Não tem o Espírito Santo. Chegou, agora você tem o Espírito Santo. Selando-os para a salvação. O que significa isso, meus irmãos? Selando-os para a salvação. Ele tem, é um dos símbolos que o apóstolo Paulo usa para o Espírito Santo, mas não é este selo que a gente coloca na nossa carta, tá bem? Fui no correio e colei um selo. Não é este. Que tipo de selo que o apóstolo Paulo está falando? É aquele selo que era utilizado nas cartas que governadores, juízes, desembargadores, enfim, pessoas de alta patente possuíam. Então toda pessoa tinha um anel. Nesse anel aqui tem o brasão da família, ou símbolo da sua autoridade. Então esse anel aqui ele era único e exclusivo daquela pessoa. Não podia ser falsificado, porque se o falsário fosse pego, ele era decapitado, ele era morto. Não pode ser falsificado. Ele é único e exclusivo, a forma é jogada fora, não podia ser reaproveitado. Então, por exemplo, na parábola que o Senhor Jesus ele conta do filho pródigo, ele fala do anel, tá? Trazei o anel de família e coloque no dedo do meu filho. Olha só a importância da volta do filho pródigo para a pessoa do pai, para a casa do pai. Então vamos continuar. Este é o símbolo que o apóstolo Paulo está utilizando. Era derretida uma cera especial sobre o pergaminho, no caso, ou o documento, tá bem? O documento ele era enrolado, era-se derramado uma cera. Enquanto essa cera estava se endurecendo, pegava-se o brasão, colocava-se o anel, tá? Selando e dizendo: quem escreveu isso aqui foi o governador tal, o juiz tal, o desembargador tal, o senador tal. Pronto, tirou. Deixa secar e agora está selado. Não pode mais ser deslacrado, a não ser para a pessoa que é o destinatário. Só o destinatário vai ter acesso aos conteúdos daquilo que está escrito naquele documento. É com essa ideia que o apóstolo Paulo chama o Espírito Santo de selo da salvação. Então nós temos o sangue do Senhor Jesus, que é a nossa cera, tá bem? Todos nós que recebemos o Evangelho, nós somos assim untados pelo sangue do Senhor Jesus, tá bem? Banhados mesmo no sangue do Senhor Jesus. Ele é passado sobre os nossos corações, meus irmãos. Os nossos corações. Agora que tem esse sangue de Cristo, o que faz o Espírito Santo com o seu brasão? Ele nos sela. Pronto, nós estamos selados. Alguém pode ter acesso aos nossos corações, à nossa mente, à nossa alma, aos nossos sentimentos? Não, meus irmãos. Só o proprietário. Quem que é o proprietário? Só Jesus, meus irmãos. Só Jesus pode deslacrar os documentos do reino de Deus. Quem são os documentos do reino de Deus? São os irmãos e as irmãs. Cristo disse: ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quietinho, Adriel. Até os confins da terra. E é isso que diz a palavra de Deus. Nós estamos selados pelo Espírito Santo, documentos, testemunhas do Senhor Jesus. Só Ele tem acesso às nossas entranhas, aos nossos pensamentos e sentimentos. Só Jesus. Quem nos garante isso? O Espírito Santo. Inclusive eu vou dizer aos irmãos, o Espírito Santo ele sela os pensamentos dos irmãos e os demônios não podem entrar, tá bem? Saber o que você está pensando. O Espírito Santo ele te envolve no mundo de Cristo. Então seus pensamentos e sentimentos não é para serem invadidos pelas ordens das trevas. Temos que tomar cuidado, inclusive, com algumas doutrinas que falam do diabo no crente. Muito cuidado, meus irmãos, com essa doutrina dizendo que o diabo está entrando no crente. Mas eu li lá que ele entrou em Judas. Aí eu li lá que o Senhor Jesus repreendeu Pedro. Faça a exegese. Vai fazer a exegese. Primeiro que o Espírito Santo disse Cristo, tá bem? Ele disse assim:
o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o recebereis, porque habita convosco e estará em vós. Quando o diabo ele influenciou Pedro, tomou a boca de Pedro, e Pedro disse: Senhor, o Senhor não vai morrer de jeito nenhum, e Cristo repreendeu, dizendo: abaixo de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens, é porque habita convosco, mas ainda estará em vós. O Espírito Santo ainda não estava dentro do apóstolo Pedro. Ainda não. Então, tomou a boca de Pedro, falou aquela barbaridade para o Senhor Jesus, mas foi repreendido pelo Senhor Jesus. Aí Jesus repreendeu não Pedro, mas o diabo que falou na boca de Pedro. Segundo, Judas também. Judas deu lugar ao diabo. Participou da ceia do Senhor, mas já havia traído o Senhor. Então o diabo já havia posto no coração dele que ele iria trair o Senhor Jesus. Quando ele tomou o bocado molhado, que ele molhou no prato do Senhor Jesus, aí a Bíblia diz, o diabo entrou nele. A Bíblia diz, o diabo entrou nele. Por quê? Porque a intenção dele já era do traidor. Então as obras de Judas trouxeram o diabo para o lado de dentro. Agora vamos para pós-Pentecostes. Cadê o pós-Pentecostes? Alguma vez o diabo entrou no coração de algum crente em um Novo Testamento, pós-Pentecostes? Você não tem mais relatos, meus irmãos. Você não tem mais relatos. Agora você vai ter o Ananias e Safira, que é o pós-Pentecostes. E o que diz o apóstolo Pedro para Ananias e Safiras? Porque encheu Satanás o seu coração. Encheu o coração, mas não diz que o diabo entrou nele. E para que o diabo encheu o coração de Ananias e Safira? Para mentirem ao Espírito Santo. Fez um concerto entre os dois, marido e mulher, para tentar enganar o apóstolo Pedro. Não era necessário. Fora isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer: não deis lugar ao diabo. E não é dar licença ao diabo. A Bíblia não usa a palavra dar licença ao diabo. Está dizendo que não pode dar lugar ao diabo. E o apóstolo Paulo explica como que se dá lugar ao diabo. Através da ira, tá bem? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Tem várias maneiras de se dar lugar ao diabo. Deu lugar ao diabo quer dizer então que aquela influência satânica que está perto da pessoa acaba tomando conta da pessoa. Chega uma hora em que o diabo realmente se apodera da pessoa. Por isso que o apóstolo Pedro diz o seguinte: olha, o diabo, vosso adversário, anda como um leão, bramando em derredor, buscando ao que possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Aí diz o apóstolo Tiago: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, o crente que tem o Espírito Santo não é acessível ao diabo. Foi o apóstolo João que falou isso, tá bem? A palavra de Deus habita em vós, o maligno não lhe toca. Então nós temos que ler a Bíblia e ler ela toda. O diabo não tem acesso ao homem e à mulher que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro, selou você, só Jesus tem acesso ao seu coração. Deixa eu fazer aqui uma pausa, meus amados irmãos, porque a gente está vendo que a aula vai render bastante, né, meus irmãos? Já é 10:07.